Olá, tudo bem? Eu vou começar lendo uma palavra que está em Malaquias 2, versículo 16, que diz: Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o repúdio e aquele que encobre a violência com a sua própria roupa, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. Amém? Eu quero contar um pouco, de algo que infelizmente eu vivi, e isso é muito recente, foi no ano de 2025, e o término foi no final de 2025, agora. E eu quero compartilhar porque eu sei que muitas mulheres podem estar passando por isso e achar que está sozinha, que ninguém entende e que não tem como sair. O que eu posso dizer é que eu ainda estou no processo. Deus está cuidando de mim. Eu sei que Deus vai me curar de todas as feridas, vai tratar todos os problemas que isso ocasionou. Deus está abrindo os caminhos para mim e Deus não desampara. E se você não encontra cuidado e amparo num lugar, Deus te prepara outro. Hoje eu fui num culto abençoado em uma igreja onde eu nunca tinha ido, acompanhada de uma amiga minha que tem acompanhado esse processo meu desde o dia, me ajudou muito, me acolheu, me protegeu e não me deixou desabar. E Deus disse lá no culto que se preciso for, Ele abre um rio em meio ao deserto para não desamparar o povo que é dele. E eu creio nisso. O que aconteceu foi que eu tive um noivado de 1 ano com um homem da minha idade, eu tenho 44 anos, ele é um pastor reconhecido aqui na cidade onde eu moro, em alguns lugares. Todos os lugares que eu fui, as pessoas sempre dizendo que ele é um pastor abençoado, muito querido, muito usado por Deus. E eu fui vivendo esse noivado, tive ele como, ele, os filhos, como minha família já, porque Deus havia me prometido uma família, Eu sou divorciada há muitos anos, há mais de 8 anos, e eu vivi, com ele, não morei junto, era noiva, não vivi no pecado da fornicação, porque eu voltei para os caminhos do Senhor e falei para Deus que eu ia viver dentro dos caminhos do Senhor. Então, quando eu encontrei este homem que é pastor, que fala da palavra de Deus, que prega a palavra de Deus aonde vai, que cobra seguir a palavra do Senhor, que tudo é pecado, tudo é errado, tudo é o demônio, me fez passar por algo terrível e que quando a gente está no meio a gente não consegue compreender, não consegue entender, não consegue ver o que está acontecendo e a gente vai levando a vida. Então hoje eu entendo o que muitas mulheres passam. Ele me enganou, falou que ia cuidar de mim, que ia cuidar das minhas coisas. Depois que eu fui demitida do emprego, não deixou eu procurar emprego, porque disse que ia pagar minhas contas, que ia cuidar de mim, porque eu já era como esposa dele, que eu era responsabilidade dele e que não ia deixar faltar nada. Ele trazia, assim, algumas coisas, pra gente, pra comer, umas comprinhas, algumas coisas assim, para deixar em casa. Ele também comia aqui, os filhos deles, isso não tem problema nenhum. Via ele indo nas igrejas, fazendo culto nos lares, orando,
contava muitas histórias de cura que Deus tinha usado ele para curar, para reviver, para trazer a ressurreição, né? E tudo isso ele contando, contou que era empresário, que dinheiro não era problema, que não lhe faltava. Depois, quando as coisas ficaram apertadas, ele começou a contar um monte de histórias, inventar as coisas, que havia acontecido problemas, e só foi enrolando, mas enfim. A parte que eu quero chegar é que ele começou a ficar agressivo, começou a ficar ignorante. Na rua ele me tratava muito bem, na frente dos outros eu era a princesa, eu era a amada dele, me tratava muito bem, falava que era o presente de Deus, chorava falando de mim na frente dos cultos, mas dentro da minha casa, quando eu estava aqui sozinha, porque eu moro sozinha, ele começou a me agredir. Um dia ele fez uma coisa aqui, uma coisa ali. Aí a gente, como cristão, vai relevando, a gente vai pensando nas coisas boas, a gente acredita que ele, como um homem de Deus, que orando, que ele vai melhorar, que aquilo ali é a ação do inimigo, como ele falava, né? E as agressões foram aumentando, foram ficando piores. Teve um dia que ele tentou me matar, enforcada, e eu tive que lutar mesmo, literalmente, contra ele, entendeu? Me defender. E aí foram só piorando, agressões verbais, com xingamentos, com palavras, diminuição da minha pessoa, começou a falar no meu físico, falava que eu era burra, que eu era imbecil, na frente dos outros me elogiava, mas quando qualquer coisinha que discutia ele já falava isso. E a gente não percebe, né? A gente não percebe que a gente está vivendo por isso. Até o dia em que eu falei para Deus que eu não ia mais me defender, que eu não ia mais revidar, que eu não ia mais responder, que eu não ia mais xingar. Porque se fosse esse o motivo das ofensas e as agressões estarem aumentando, que eu iria parar, assim ele parava também. Mas não foi o que aconteceu. Ele foi piorando, então todos os dias era briga, não tinha nada que eu falasse que não causava briga, se eu perguntava alguma coisa era briga, se eu concordava era briga, se eu discordava era briga, era um ciúme insuportável, ele queria mandar até na maneira e na hora de eu respirar, para onde eu olhava, roupa que eu vestia, se eu podia sair no meu quintal aqui na minha área, não deixava eu ir na padaria, não deixava eu ir no mercado sozinha. Se eu fosse, quando ele chegava aqui, que eu contava para ele que eu tinha ido, ele brigava, xingava, fazia um inferno. Tudo ele achava que eu estava traindo. Tudo ele achava que eu estava fazendo algo errado nas redes sociais, que eu estava traindo, que eu estava vendo homem, esses tipos de coisas assim terríveis que foram acontecendo no dia a dia durante esse 1 ano. E eu não fui percebendo. E aí as coisas da parte financeira só foram piorando, ele não me ajudava a pagar nada. Hoje eu estou com dívida de conta de luz, conta de água, a minha casa, não tenho emprego. Eu sei que Deus vai me ajudar, já tem dado respostas. 2 dias depois que eu terminei o noivado, consegui terminar o noivado, Deus já me abençoou, me trouxe uma ótima cesta básica, pessoas que eu nem imaginava, e eu, enfim,